Olá, eu sou Carolina Michelini e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu livro Maria Desenhada pela Maria. Este livro foi escrito por mim, ilustrado pelo Michele Iacoca e publicado pela editora Onda do Mar. Este livro foi elaborado como uma maneira de propor para a criança brincar com a própria ideia do livro, com a construção do livro e com a leitura do livro. É uma brincadeira que mexe com o livro e com a projeção da criança no livro. O personagem, a Maria, ela é um personagem que cria e manda na história, enquanto brinca com a própria história. Ou seja, a Maria desenha a si mesma na história, Maria desenhada pela Maria. Isso tem uma importância imensa, porque o desenho da criança de si mesma tem uma carga projetiva muito grande. A ideia do livro é estimular aquilo que há de mais saudável na infância. Isso é, a brincadeira, a criatividade, o lúdico, a fantasia, a inventividade, que são, na verdade, as bases de uma construção emocional e intelectual saudáveis da criança e do futuro adulto, evidentemente. Numa história onde a própria criança cria e desenha ela mesma, a criança vai ter uma percepção de elementos diferentes do que simplesmente ler a história passivamente. Isto é, ela vai ter mais percepção, imaginação, sensibilidade, sensorialidade e até reflexão, porque, afinal de contas, é um caminho criativo de duas vias, onde ela não só absorve, mas também reflete a criatividade dela e ela mesma no desenho de si mesma. Criar, contar, desenvolver, o ato de desenhar, são atos que ajudam e revelam o estágio do desenvolvimento psíquico e emocional da criança. Isso ajuda tanto para o educador quanto para o pai. A proposta de um livro onde a criança desenha a si mesmo é uma proposta bastante ampla e ambiciosa. Através desta projeção da criança, a gente tem uma série de ferramentas e de materiais para conseguir perceber aquela criança da forma mais profunda possível. Isso vai ampliar profundamente o diálogo dela com ela mesma e, por consequência, o diálogo dela com o mundo, com os pais, com os educadores e com tudo que está à volta dela. Assim como a criança gosta de falar, de contar histórias, ela também gosta muito de desenhar. Toda criança gosta muito de desenhar. E é precisamente através do desenho que ela dá início a uma construção estética e sensorial, muito importante no desenvolvimento infantil. Porque é através do desenho que a criança vai ter contato com diversos materiais, texturas, cores, formas, e isso vai dar a ela uma liberdade de criatividade que só com a leitura ela não tem. Uma liberdade de criatividade estética, inclusive. E isso vai ajudá-la também, claro, a desenvolver coordenação motora, capacidade de atenção e concentração, construção e reconstrução do pensamento e da ação. Por quê? Porque o desenho é uma linguagem que possibilita a representação de si mesmo no papel. E tem mais uma questão importantíssima, que é a questão projetiva. O desenho por si só, ele dá vida a conteúdos internos muito difíceis de verbalizar. Ele pode ser uma linguagem ou um caminho de expressão emocional que a criança muitas vezes não consegue revelar através da fala ou da escrita. O desenho, ou um esboço, ou um rabisco, ele sempre tem um potencial imenso de expressão para a criança e ele pode apresentar tanto aspectos positivos quanto as dificuldades que a criança está enfrentando naquele momento. Ele pode, inclusive, em alguns casos, expor angústias, conflitos e até medos que a criança tenha. O papel, ele funciona quase como que um espelho, onde a criança consegue se projetar livremente e ele pode ser olhado e lido. O desenho de si mesmo é uma projeção realmente muito clara da criança e que pode ajudar, sim, a criança a elaborar emocionalmente algum conteúdo mais difícil, a se expor, a se comunicar e a expressar coisas que às vezes ela não consegue verbalizar, mas que com certeza ela está sentindo. Nesse sentido, o ato de desenhar, ele é sempre
uma necessidade ou uma vontade de comunicação. E toda vontade de se comunicar com o outro, ela é sempre carregada de alteridade, de empatia, de generosidade, de vontade de vínculo. E é essa a grande ideia do livro, é esse o grande estímulo do livro, a comunicação consigo mesmo e com o outro. Bem, é isso. A ideia do livro feita com muito amor e com muito humor também, com os desenhos inconfundíveis do Michele Accoca. Eu espero que vocês gostem deste livro.